Bom, pessoal, dando continuidade aí à parte de desequilíbrios ambientais, ou impactos ambientais, ou poluição, a gente falou no último vídeo sobre poluição do ar, tá? Agora a gente fala sobre poluição da água e poluição do solo. Como principais processos relacionados aí à poluição da água, temos eutrofização, magnificação trófica e a maré vermelha, tá? Quando a gente fala de poluição do solo, a principal preocupação, o principal poluente aí é a produção de lixo, o aumento na produção de lixo, na verdade, sem que isso seja processado de forma devida, beleza? Então, vamos começar ali, ó, poluição da água. O processo denominado de eutrofização, ele consiste no quê? Normalmente a gente tem um aumento de uma determinada fonte de matéria orgânica que acaba servindo de nutriente para vários micro-organismos. Então, o principal exemplo disso é quando a gente faz o despejo do esgoto no meio aquático. Então, normalmente, a maior parte das cidades brasileiras, elas não vão apresentar um tratamento de esgoto de forma satisfatória, quando a gente diz da água chegar na forma ali do esgoto e sair depois do tratamento sendo uma água potável. Isso dificilmente acontece. Então, o que acontece? Normalmente a gente faz a coleta daquele esgoto, passa por processos de tratamento, onde a gente tem ali a colocação de substâncias químicas para matar determinados agentes patogênicos, né, coliformes fecais e assim vai. Mas depois a gente acaba despejando aquele esgoto em um ambiente aquático. Então, normalmente, ele é canalizado até um rio mais próximo e despejado aquele esgoto tratado ali. O que isso promove? Na verdade, a gente está diluindo um pouco aquele composto e aí ele acaba sendo levado para um rio maior, desaguando no mar e assim vai. Então, a gente verifica um processo de diluição, na verdade, desse esgoto. É comum a gente na praia ver, por exemplo, saindo de determinadas tubulações, dependendo da praia, aquela água que chega até o mar sendo proveniente do esgoto. Então, o que a gente está fazendo? Na verdade, está sendo diluir aquela substância para que os danos sejam menores, tá? Então, no processo de eutrofização, o que vai acontecer? A gente tem um aumento da matéria orgânica no meio aquático. Então, o esgoto, por exemplo, ele é despejado ali, desembocado em um determinado rio. E essa matéria orgânica, ela atua como nutrientes para esses micro-organismos. Então, eu tenho um aumento nos nutrientes. A gente sabe que nas populações eu tenho dois fatores que se apresentam de forma limitante, de fato, que seria nutrientes e espaço. Quando a gente tem a falta de nutrientes ou pouco espaço para os indivíduos se desenvolverem, a população tende a se estabilizar e provavelmente diminuir o número populacional. Se a gente está falando de um meio aquático, onde a gente menciona micro-organismos, então bactérias, por exemplo, espaço é o que não vai faltar. Se a gente tem uma fonte de matéria orgânica aumentando assim a concentração de nutrientes, isso faz com que eu tenha os dois fatores à vontade para esses organismos. O que isso pode levar? Então, a gente acaba tendo a proliferação de micro-organismos, tanto aeróbios como anaeróbios. Os indivíduos aeróbios, bactérias que realizam respiração celular, ou seja, usam o oxigênio do meio para quebrar a glicose, elas acabam tendo um boom populacional e dessa forma, o número de indivíduos ficando maior, o consumo de oxigênio ele vai ser muito maior também. Isso acaba acarretando a falta de oxigênio para outros organismos. E aí a gente pode ter, por exemplo, a morte de pequenos peixes, dependendo do meio, pequenos crustáceos e assim vai. Tá? Então, proliferação de organismos aeróbios, diminuindo assim a concentração de oxigênio, tudo bem? E, posteriormente, de organismos anaeróbios, que são aqueles que realizam fermentação.
Esses estão relacionados a esse processo de fermentação, a decomposição da matéria e através da produção ali de gases fétidos, tá? Aqueles gases mal cheirosos. Então, o que é comum a gente verificar no meu processo de eutrofização vai ser o boom populacional, diminuição de oxigênio e provocando aí possíveis mortandades, tá? Tá aqui, ó, morte de organismos devido à diminuição da concentração de oxigênio, podendo gerar assim nova fonte de matéria orgânica. Isso daí normalmente a gente verifica então esses peixes mortos formando uma camada ali mais superficial de organismos que ficam boiando, um mau cheiro próximo àquele rio, aquele lago ou coisa do tipo, e essa nova fonte de matéria orgânica, ela pode manter isso como se fosse um ciclo, tá? Então lembrar aí, processo de eutrofização, eu tenho aumento da fonte de matéria orgânica ou nutrientes, proliferação de micro-organismos aeróbios e anaeróbios, provocando mortandade de outros organismos, tá? De peixes e pequenos animais, beleza? Então, o processo de eutrofização tá aí. Quando a gente fala de magnificação trófica, que seria o outro processo de poluição da água, a gente menciona substâncias que apresentam efeito bioacumulativo. Então, o que seria isso? Seria a utilização de substâncias que não são degradadas pelos organismos. E se elas não são degradadas, elas tendem a se acumular na minha cadeia alimentar. Então, quando a gente tem isso, as principais substâncias que são mencionadas, DDT, que seria um agrotóxico, tá? E o mercúrio, que é utilizado, por exemplo, para a gente retirar ouro ali na mineração e coisa assim. Isso acaba poluindo o meu meio, por exemplo, o meu meio aquático, tá? O que acontece? Quando a gente tem essas substâncias sendo encontradas no meio aquático, todos os organismos presentes ali naquele meio, eles são contaminados com a mesma concentração. Então, vamos imaginar, as algas, elas teriam uma concentração X de contaminante dentro delas. O peixe 1, que seria peixe pequeno, peixe médio e peixe grande, teria uma concentração X também, esse uma concentração X e esse também. Todos apresentam a mesma concentração, já que todos estão no mesmo ambiente, contaminado. Só que o que vai acontecer? Quando o peixe 1 ele se alimenta das algas, ele acaba contraindo ou se contaminando com aquela concentração que as algas já apresentavam. Então, o peixe 1 ele tinha X de concentração. Quando ele ingere aquela alga, teoricamente, ele vai estar ingerindo mais X de concentração. Então, o peixe 1 ele estaria apresentando agora uma concentração de 2X, por exemplo, de mercúrio. Quando o peixe pequeno serve de alimento para o peixe médio, ele já tem uma contaminação de X, e ele se alimentando do peixe pequeno, que tem 2X agora, ele passa a ter uma concentração de poluente, ou de mercúrio, que a gente está citando, como sendo 3X. X dele, X do peixe 1 e X das algas, que foi ingerida por esse peixe menor. Ao longo da minha cadeia alimentar, a concentração, então, ela vem aumentando, tá? A gente vai verificar que sempre o último organismo da cadeia é aquele que apresenta a maior concentração daquele poluente. Se a gente fosse terminar aí, só para a gente exemplificar a cadeia, o meu peixe maior, que seria o peixe 3, quando ele ingere o peixe 2, que está com 3X de contaminação, ele ingerindo esses 3X, ele já estava contaminado com X, ele passa a apresentar 4X de contaminantes. E assim se segue na cadeia alimentar, beleza? Tomar cuidado que alguns exercícios acabam mencionando, perguntando qual é o organismo que vai apresentar essa maior concentração e como a gente acaba mencionando em aula, que sempre vai ser o último organismo
da minha cadeia alimentar. Alguns exercícios, eles colocam, por exemplo, um indivíduo aqui. Vamos imaginar pescando esse peixe. A concentração desse peixe maior era de 4x de contaminantes após ele ingerir todos esses organismos consumidores na frente dele. Quando o homem se alimenta desse peixe, a contaminação dele vai ser 4x igual a do peixe número 3, tudo bem? Já que ele estava fora daquele lago e ele, portanto, não estava contaminado. Então aí, quem tem o maior nível de contaminante? O indivíduo 3 e o ser humano. Os dois estariam apresentando o mesmo nível, a mesma concentração de contaminantes quando o peixe foi ingerido, tudo bem? Então os dois estariam com 4x de mercúrio, por exemplo. Beleza, pessoal? Lembrar aí, então, essa magnificação trófica, ela vai estar relacionada com substâncias não degradáveis pelo organismo. Então, apresentando um efeito acumulativo. O mercúrio, só citando, que é aquele metal que a gente verifica, por exemplo, naqueles termômetros mais antigos, né, sem ser esses digitais ou coisas do tipo, aquele que a gente coloca debaixo do braço. Normalmente, quando a criança acabava quebrando aquele termômetro, aquele mercúrio, ele é um líquido e ele acaba ficando ali no solo depois de quebrado e você consegue brincar, por exemplo. Ele se divide em várias bolinhas, por exemplo. Você vai juntando aquelas bolinhas, ela vai formando um líquido maior. Aí você divide o líquido de novo, você consegue, teoricamente, brincar com aquilo, só que isso é danoso para o organismo, tá? Então, quanto maior o contato que você tiver com aquela substância, como ela não é degradada e ela vai se acumulando, a gente, ao longo do tempo, pode ir apresentando problemas mais significativos aí para a saúde do indivíduo, tá? Devido à sua exposição, beleza? Próximo aí, então, já falamos de eutrofização, de magnificação trófica, a gente fala do efeito da maré vermelha. O fenômeno da maré vermelha nada mais é do que um boom populacional de determinadas algas dinoflageladas aí, que normalmente liberam uma substância tóxica no meio. Isso daí é mencionado quando a gente fala de relações ecológicas e é um dos principais exemplos de amensalismo. Então, o que seria o amensalismo? É quando eu tenho um indivíduo que ele é neutro, então ele não tem nem vantagem nem desvantagens com determinada relação, mas outros indivíduos acabam sendo prejudicados. Então, para um indivíduo é neutro, para o outro indivíduo é negativo, porque ele tem prejuízos, tá? Então, aqui, como que acontece? De novo, a gente acaba tendo, por determinados fatores ambientais, um boom populacional de determinadas algas, tá? Essas algas, elas, como eu mencionei, liberam normalmente uma substância tóxica. Se a gente tem uma concentração, um número populacional controlado, essa substância tóxica que é liberada, ela acaba se diluindo ali no meio e não sendo prejudicial para o ambiente em si. Agora, quando eu tenho um aumento, por exemplo, de nutrientes, aumento na temperatura, eu tenho fatores que favorecem a proliferação desses micro-organismos, eles acabam tendo então esse boom populacional e aí agora se vários organismos acabam liberando aquela substância tóxica, a minha concentração ela é aumentada e aí passa a ser danoso para os indivíduos, tudo bem? Então, essa substância tóxica, que agora está em elevada concentração no meio, ela pode matar outros organismos, como pequenos peixes, como crustáceos e assim vai, podendo gerar aí matéria orgânica e eu acabar relacionando com um processo de eutrofização posteriormente. Então, isso pode, teoricamente, acontecer, alguns autores mencionam, tá?
Então, o processo de maré vermelha está relacionado a algas e liberação de substâncias tóxicas. Com isso, a gente finaliza a parte de poluição da água, está aqui. Então, poluição da água pau. E a gente fala um pouco de poluição do solo, tá? A poluição do solo, ela vai estar relacionada basicamente com um aumento na produção de lixo. Então, o que a gente tem? A gente verifica que, com o passar do tempo, o ser humano ele acaba buscando novas formas para aumentar ou melhorar a sua comodidade. E isso acaba normalmente tendo como consequência uma maior produção de lixo. A gente pode mencionar aqui, por exemplo, a utilização de garrafas PETs. Então, quando eu era pequeno, a gente ia no mercado com a mãe e comprava aquelas cocas de 1 litro. Então, ia a mãe, a Tata, que era um pouco maior, e eu, Pitico. Tá. Quantas garrafas de coca de 1 litro, daquelas de vidro, a gente conseguia comprar? Então, vamos imaginar que a mãe conseguia carregar 1, 2, 3 numa sacola, a Tata 1, 2 e eu grudava na minha coca assim, piquitiquinho, e ia. Tá. A gente estava levando aproximadamente 6 litros de coca para casa. Hoje em dia, facilmente a gente consegue ir no mercado e comprando aqueles fardos de garrafa PET, cada PET tem 2 litros. O fardo vem 6 garrafas PETs, você consegue carregar no braço aqui, lógico que levando em consideração que não seja uma distância muito grande, mas você consegue carregar facilmente um fardo em uma das mãos. E teoricamente você poderia carregar na outra. Então você conseguiria levar 2 fardos até, por exemplo, o carro, ou se você morasse perto, até a sua casa. 2 fardos a gente estaria carregando 24 litros do refrigerante. Então, melhora a comodidade dos indivíduos, só que a quantidade de garrafa PET que uma família, por exemplo, consome em um ano, ela é extremamente alta. Se a gente pensar em outro exemplo, vamos supor fraldas descartáveis. Então, antigamente, lá na época da mãe, por exemplo, a gente utilizava somente fraldas de pano. Essas fraldas de pano, então a criança sujava, a mãe ia lá, tinha que lavar, deixar secar. Então você tinha ali, sei lá, meia dúzia, 10 fraldas de pano, que eram usadas constantemente, lavadas e assim vai. Hoje em dia, e há muito tempo atrás, a gente já verifica a utilização de fraldas descartáveis. Muito mais simples, então a criança sujou, você vai lá, retira aquela fralda, limpa a criança, descarta aquela, põe uma nova e segue o jogo. A utilização dessas fraldas, alguém tem ideia mais ou menos de quantas fraldas um indivíduo consegue utilizar até ele desfraldar? Então, um recém-nascido, ele pode utilizar aí por volta de, sei lá, 5, 6, 8 fraldas diariamente. Então, imagine quantas a gente vai ter até o primeiro ano, por exemplo, de uma criança. É muito mais prático aquilo lá para nós. Só que a gente vai produzindo uma quantidade muito maior de lixo. Isso em todos os sentidos. Há anos atrás, a gente teve uma possível modificação na sistemática de mercados, de supermercados e assim vai, no que diz respeito à utilização daquelas sacolas plásticas. Então, a gente deveria usar sacolas que não seriam de plástico, descartável, para ter essa reutilização. A quantidade de sacola plástica que a gente verifica dentro da casa de um indivíduo, ela é muito grande. Então, normalmente ele faz compra, chega com várias sacolinhas e acaba utilizando elas depois para colocar lixo ou coisa desse tipo. Aquelas sacolas, normalmente de plástico, então elas têm origem como produto combustíveis fósseis. Então eu tenho a utilização do petróleo para a produção desses plásticos em sua maioria. Então isso acaba gerando um desequilíbrio muito grande para o meio, principalmente porque a produção de lixo aumenta com o aumento populacional e com a busca de comodidade para essa sociedade,
E esses lixos, eles não são processados da forma que deviam. Então, o que a gente faz com o lixo normalmente? A gente faz a coleta daquele lixo e aí a gente acaba lançando em um determinado lixão. Então, normalmente um terreno longe da cidade, para que as pessoas não tenham tanto contato, não seja tão visível, e aquele problema teoricamente estaria solucionado, quando na verdade não. Então a gente faz a coleta desse lixo, lança ele lá, a gente só está reunindo o lixo e colocando tudo junto. O que deveria ser feito? A gente deveria ter o que chamamos de aterros sanitários. Então a gente construiria esses aterros sanitários, né, cavaria ali como se fosse um buraco, colocaria várias camadas de pedriscos, né, para servirem de filtro, por exemplo, para aquele chorume que vai ser produzido depois na decomposição da matéria orgânica. A gente tem esse lixo, depois que ele é colocado no aterro, eu tenho ele sendo coberto para evitar que esses gases mal cheirosos e outros tipos de gases poluentes sejam liberados para a atmosfera. Então a gente precisaria ter uma série de processos para que isso não fosse simplesmente descartado. Mas isso, na verdade, dificilmente, porque, de certa forma, é custoso e a gente sabe que isso acaba não sendo visto para a população. Então, muitas vezes, isso não vai promover votos ou coisas desse tipo. Então, a administração pública, normalmente, ela visa a manutenção daquilo que acaba aparecendo e podendo ser demonstrado para a população. E esse cuidado com aterros sanitários ou os possíveis lixões, eles acabam não sendo vistos pela população em geral. Então, um dos principais problemas da poluição do solo é o aumento dessa produção de lixo. E só para a gente ir terminando, a gente falou que a matéria orgânica, ela acaba sendo decomposta e aí eu tenho a produção daquele líquido fétido que acaba saindo, por exemplo, e a gente verifica em caminhões de coleta de lixo pingando ali na rua. Aquilo lá é o chorume, altamente tóxico. Por exemplo, quando a gente despeja ali no meu lixão, aquilo lá pode penetrar no solo, lógico, muitas vezes, e acabar atingindo volumes de água ali no meu solo, né? Então, acaba chegando, por exemplo, a determinados aquíferos e contaminando aquela minha água, tá? Então, para que eu tivesse de forma satisfatória o processamento desses lixos, a gente precisaria ter a formação, né, desses aterros sanitários e não serem descartados em um ambiente aberto. Beleza, pessoal? Então, lembrar disso daqui, da parte de poluição do solo com o aumento da produção de lixo e o chorume, que ele pode contaminar aí lençóis freáticos e aquíferos, tá? E desses outros 3 tópicos que a gente mencionou na poluição da água, como eutrofização, magnificação trófica e maré vermelha. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado.